Infelizmente, a gente não tem acesso à educação financeira na escola, no ensino médio, na faculdade. E é algo extremamente necessário, porque educação financeira é uma coisa. Ser competente em qualquer outra área é outra coisa. Você pode ser o melhor pintor do mundo, você pode ser o melhor engenheiro do mundo, você pode ser o melhor político do mundo, cientista do mundo. Nada disso tem a ver e nada disso garante que você vai saber lidar com seu dinheiro de forma inteligente. Só que como não tem aula disso na escola, a gente acha que não é algo a ser estudado. Na escola eu aprendo português, matemática, história, geografia e ciências. Dinheiro não interessa. E como não, né? Esses dias eu fiz um cálculo. Contando educação infantil, ensino fundamental, ensino médio e faculdade, a gente passa mais ou menos 16 mil horas estudando para ter um emprego e ganhar dinheiro. E a gente não passa 30 minutos da nossa vida estudando o que fazer e como usar esse dinheiro. Então, educação financeira é fundamental porque, independente da tua formação, você precisa estudar sobre dinheiro. Como lidar com dinheiro. Emoções financeiras, inteligência financeira, organização financeira. Não pensa que isso aprende com a vida. Não, isso aprende com a vida. Se aprendesse com a vida, nenhum pobre morreria, né, velho? Nenhum velho morreria pobre, né? Porque, pô, já viveu 80 anos, aprendeu alguma... Não aprende. A gente precisa estudar. Então, eu trago isso de muito importante, de muito valioso no meu canal, a vida não te ensinou. Bora correr atrás agora para aprender sobre isso? Então, hoje em dia, a gente tem, por exemplo, esse programa. É o que você falou. Mano, tá aqui de graça. É a opção da pessoa que tá lá em casa. Porque tem gente que, não, mas a escola não me ensinou. Não, mas eu não aprendi. O sistema não me ajuda. O política não me ajuda. E o que te impede de assistir esse podcast aqui? Né? O que te impede? Quem é que te obriga a gastar tempo com coisas fúteis, às vezes, talvez, e não se empenhar um pouquinho em aprender sobre educação financeira? Então, isso, por exemplo, que a Thaís trouxe é total educação financeira, que é a parte de organização financeira. E se uma pessoa ela é desorganizada na vida pessoal dela, tem uma tendência muito grande em ser desorganizada na vida profissional dela. Uma pessoa que é ruim com o dinheiro, eu costumo falar, né, que a pessoa que é ruim com o CPF vai também ser ruim com o CNPJ, a não ser que aprenda e estude. Então, isso tem muito a ver com organização financeira, né? Eu imagino que é muito comum. Pô, você se mata lá, você é a dona da empresa, se esforça, corre atrás, o estresse é todo seu e o ajudante ganha mais que você no final das contas. Pô, assume a empresa aí então, caramba, né? Então é tudo uma questão de planejamento. Aí a gente pode falar aqui um pouco sobre os custos envolvidos, né? Nisso, e eu trago mais para a parte do pessoal, da vida pessoal. Você, como pintor e pintora, você, a sua vida... Não tô falando da tua empresa, não tô falando do seu trabalho, não tô falando do seu pincel. Tô falando, a tua vida financeira é organizada? Você sabe para onde vai o seu dinheiro? Você sabe quanto entra? Ou qual é a média que entra? Quanto você pode gastar? Quanto que sobra? Se sobra, né? A gente tem que começar por aí. Porque o que eu mais ouço é a gente falando assim, Duda do céu, trabalhei o mês inteiro, no 6º dia útil já não tinha mais nada e não sei nem para onde fui. Como assim, velho? Você trabalhou que nem uma mula por 30 dias para em um dia gastar tudo e não saber para onde foi? É a organização financeira, que é uma das coisas, é um dos pilares da educação financeira aí, pra gente resolver esse problema tanto na nossa vida pessoal quanto empresarial, né? Boa, então a gente entende que parte do princípio que tudo é mudança de um comportamento. Então tem tudo a ver com o comportamento, de fato, de você olhar, fazer uma autorreflexão, entender onde estão os meus gargalos aqui, onde é que tá indo isso, em qual futilidade que a gente tá gastando tudo isso. E você vê que eu não tô nem falando de investimento, não tô nem falando de inflação, de CDB, tô falando assim, quanto você ganha, quanto você gasta e quanto sobra. Você não precisa ser um especialista de Harvard para saber isso. E, inclusive, tem alguns personal, financer, esses caras que ajudam a mentorear pessoas e dar uma assessoria financeira, o cara cobra 10 pau para uma consulta de 1 hora. Sabe o que ele faz nessa 1 hora? Escreve aqui tudo que você ganha, tudo que você gasta, porque eu quero ver o raio-x de você. Caramba, você não consegue fazer isso sozinho? Você precisa de alguém pra pagar 10 mil pro cara fazer isso pra você? Verdade. Já começa por aí. Então, não tô nem falando de algo difícil. Você tem que estudar e fazer curso. Não. Quanto você ganha, qual o seu salário, qual a renda extra, quanto que você gasta na sua vida, alimentação, moradia, gasolina, um monte de coisa assim, que você vai botando no papel pra você ver se tá fazendo sentido ou não.
se você tem que aumentar a sua renda, se você tem que diminuir os seus gastos, porque a conta tem que bater de alguma forma. E se você não consegue fazer isso na sua vida, imagina numa empresa que tem muito mais fatores envolvidos, tem profissional, tem funcionário para pagar, tem material para comprar. Então, tudo começa nisso e a questão da mentalidade que você falou é isso. Eu preciso me organizar. Não tem como eu botar minha casa em ordem se eu não sei como é que tá a minha situação. E para isso você tem, enfim, a gente vai falar mais para frente sobre isso. Show de bola. Nosso colega Renato Rodrigues. Como dividir o meu salário? Por exemplo, eu ganho 3 mil reais. Como organizar melhor a renda do mês? Como é que eu faço para ter isso na prática? Renatão, boa pergunta. Então vamos lá. Hoje em dia, tem várias fórmulas de divisão de salário. Então, por exemplo, tem um método que chama 50, 30, 20. Como que funciona? Você vai pegar 50% da sua renda para pagar suas contas e necessidades aí e tal. 30% para você gastar com o que você quiser, para curtir um pouco, e 20% para você investir. Tem outra fórmula que é a 50, 10, 10, 10, 10, 10. Que é tipo assim, 50% para pagar a conta, 10% para investir no estudo, 10% para investir no banco, 10% para curtir, enfim. Tem um monte de fórmula. Só que é muito difícil você padronizar isso, porque cada um tem uma vida. Tem um pintor aí, talvez que é solteirão, uma pintora aí que é solteirona, mora na casa dos pais ainda. Tem outro pintor ou pintora ali que tem 7 filhos para criar, o marido tá desempregado, paga aluguel, né? Muda totalmente. Então, qual que é a minha regra para você viver bem? Porque tem um ponto que é assim, se você quer mudar de vida e enriquecer, não é opcional, é obrigatório você investir uma parte do que você ganha todo mês. Ah, Duda, eu quero ficar rico, mas eu não quero fazer isso. Você não vai ficar rico nunca. Não é tipo assim, vai ser difícil. Não vai. Você não vai sair da pobreza se uma parte do teu salário não for investido todo mês. Por quê? Porque a gente, né, aqui no Brasil, que nem você comentou quando você era mais novo, você foi lá e comprou o tênis. Tem adulto que tem essa mentalidade ainda. Ganha um dinheirinho, vou comprar um tênis. Vou comprar um relógio caro pra caramba. Vou comprar aquele celular de última geração. Aí a pessoa continua lascada, tendo coisas de rico. A ideia aqui é você ter investimento, porque você muda de vida quando você começa a ter um patrimônio financeiro no banco, na corretora, investido onde quer que seja. Então, vai ser um processo, vai ser um passo a passo, que a pessoa vai ter que fazer algumas escolhas, vai ter que fazer algumas mudanças, né? E aí, a minha regra eu posso até pensar assim, como que eu divido o meu trabalho ou quanto eu tenho que investir por mês? Invista o máximo que você puder, sem deixar de pagar suas contas e sem deixar de curtir um pouco a vida. Repara, o máximo que você puder você vai investir. Ah, Duda, só sobrou 50. É o máximo que dá? Então tá bom. Ah, sobrou 100, 20. O que você conseguir, sem deixar de pagar suas contas, só que aí você pensa, quanto menos conta e boleto você tiver, mais vai sobrar aqui. E sem deixar de curtir um pouco, porque a gente trabalha muito, a gente merece curtir, pegar um cineminha, sair de vez em quando. Com certeza. Só que quanto mais simples for a sua curtição, mais dinheiro vai sobrar para você investir. Então tenta planejar a sua vida assim, ó. Você vai ter o seu custo, você vai ter o seu lazer e você vai ter uma parte que você tem que investir. Se você tem muito custo, porque tem gente que ganha 3 pau e o custo é 8. Tem gente que ganha 10 e o custo é 20. Isso não é só questão de quem ganha pouco. Eu conheço pessoas, principalmente médico, tem um monte de médico que segue meu canal, o cara ganha mais de 30 pau, tá todo endividado. Tô lascado. Por quê? Porque o custo de vida não é compatível com o que ele ganha, por mais que ele tenha um salário alto. Então, você vai ter que ver quanto que você ganha, vai tentar reduzir ao máximo o seu custo, vai tentar simplificar aqui na parte do lazer, da diversão, da curtição e tal, para você investir uma parte do que você ganha todo mês.